Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua inglesa da Secretaria Municipal de Educação. Eu sou o professor Fábio e nós vamos continuar nossos assuntos aos quais estávamos vendo durante todo o nosso ano letivo aí. Tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre o assunto que é uma variação do tempo presente. Lembra que tínhamos falado que os tempos eles têm suas variações? Nós vamos continuar na onde? No presente, ok? Só que a variação desse tempo de presente agora é essa aqui, ó. O presente contínuo, ok? Falamos em aulas passadas sobre o presente simples. Hoje vamos falar sobre o presente contínuo. O que é o presente contínuo, como se dá, qual é o seu uso e qual é a equivalência dele na língua portuguesa. Beleza? Só que como todo começo de aula, como de praxe já desde o começo do ano, vamos fazer o nosso recordando. Vamos lá? Em aula passada, nós falávamos sobre o quê? Sobre pronome objeto. E também falávamos em aulas retrasadas sobre pronome de sujeito. Lembra que o pronome de sujeito, nesse terceiro slide aqui, é aquele que é o sujeito que pratica a ação do verbo. Ok? Tranquilo, né? Eu como batata frita. Quem comeu batata frita? Eu. Então quem praticou a ação de comer? Eu. Então eu é o sujeito. Por isso pronome de sujeito. Beleza? Isso já tá todo mundo já até careca de falar. Não vou nem falar mais, daqui a pouco vocês vão falar assim, eu vou desligar a TV porque eu não aguento mais ouvir o professor falar de pronome de sujeito, pelo amor de Deus. Então vamos voltar no pronome de objeto. Pronome de objeto, ele equivale ao pronome de sujeito. Só que essa pessoa ela não está com a função de quem pratica a ação do verbo. Ela está com a função de objeto na frase, certo? Se estiver falando lá de ele, dele, ou ela, para ele, que essa pessoa que está ali na frase, ela não está praticando aquela ação, mas ela está naquela frase, ela não está com a função de sujeito, ela está com a função de objeto. Beleza? Então, por isso nós utilizamos os pronomes de objetos. Quem perdeu a aula, dá uma passada na plataforma digital e reveja a nossa aula. Beleza? Como vocês sabem, a nossa aula é curtinha. Nosso recordando feito hoje. Vamos para a nossa aula? Hoje nós vamos falar sobre presente contínuo. Olha que interessante. Fizemos o recorte aí lá do material de vocês. Peguem lá o material de vocês, vamos acompanhar com o teacher? Tá lá assim, ó, no exercíciozinho 1. What are the people doing in these pictures? O que essas pessoas estão fazendo nessas imagens? Na letra A, lembra-se aí que são os personagens do nosso material? Lá desde o 6º ano eles vêm nos acompanhando, no 6º e agora no 7º ano, ok? Bom, quem que é esse menino aí? É o Alan, lembra? O que o Alan está fazendo? Andando de patins. Skating. O andar de patins em inglês a gente utiliza o verbo skate, ok? Então, Alan is skating. Is é o verbo to be. Alan está patinando. Ok? Observem lá, o verbo é o skate. O que está acrescido no verbo? Vamos ver se vocês vão sacar, até a gente chegar lá no nosso alvo do conteúdo. Essa menina é a Brenda, lembram dela? Lá desde das nossas séries passadas. A Brenda ela tá caminhando, ela está fazendo corrida, né? Ela tá fazendo aquele Cooper, aquela malhada legal, né? Então a Brenda is jogging. Caminhando, está correndo, beleza? Observe lá, o verbo é jog, J-O-G, tá? Então o que ela está fazendo? Observe o finalzinho do verbo, o que foi acrescido nele. Vamos ver quem vai falar pro teacher aí em casa, vai ser mais esperto aí. Patrícia is writing a message. O verbo é write. W-R-I-T-E. Ela está write. Ela está escrevendo uma mensagem. Observem lá. Ela está lá digitando no celular dela lá, né? Coisa bem de praxe, que os adolescentes adoram mandar uma mensagem, né? Então, Patrícia is writing a message. Ok? Por que, professor, que isso aqui você está falando que isso é presente contínuo? Porque no exato momento em que essas ações estão acontecendo, eu estou falando o que está acontecendo no exato momento em que está acontecendo. Ok? Em português, nós chamamos isso de gerúndio, né? Eu estou falando, eu estou comendo,
eu estou bebendo, eu estou sorrindo, ok? Eu estou pedalando, enfim. Então, esse ando, endo ou indo acrescido ao verbo, que dá a intenção de que algo está acontecendo naquele exato momento, em português nós chamamos de... Como é que nós chamamos, pessoal? O professor acabou de falar. Vamos ver quem vai lembrar aí. Em inglês a gente já chama de quê? De presente contínuo. Vamos correr aqui então, ó. Vamos lá, ler com o teacher? O professor digitou aí rapidinho, aí coloquei coisinha pouquinha pra gente falar hoje. O presente contínuo, que acabamos de falar, que é aquilo quando está acontecendo naquele exato momento, que também é conhecido em inglês como present progressive ou present continuous, presente contínuo ou presente progressivo, que é a mesma coisa. Progressivo vem de progresso, algo que está acontecendo naquele exato momento da fala. Em português, presente contínuo ou presente progressivo. É um tempo verbal, que é uma variação de presente, tá? Lembra que o presente tem o presente simples, o presente perfeito, o presente contínuo, que é a mesma coisa que presente progressivo. É um tempo verbal que é usado para indicar ações que estão em progresso, que estão acontecendo no presente, naquele exato momento, no momento da fala. Ele é empregado, ele quem? Esse tempo verbal, para falar sobre ações que estão acontecendo no momento. Na língua portuguesa, o presente contínuo corresponde ao nosso gerúndio, certo? E as suas terminações. Olha lá, nós temos o verbo, pessoal, ele tem apenas 3 terminações. É o ar, ir, que é a primeira, segunda e terceira terminação. Quando tem a variação de tempo em gerúndio, nós falamos que é o ando, endo ou indo. Beleza? Coloquei alguns exemplos lá para vocês. Andando, levando, achando, comendo, ardendo, fazendo, gerindo, caindo, sorrindo, certo? São só alguns exemplos com as terminações do verbo. Vocês conseguem observar que é o finalzinho do verbo? Certo? Nós chamamos como esse finalzinho do verbo? Em português, de sufixo. O finalzinho da palavra nós chamamos de sufixo. E o comecinho da palavra? Que não é o assunto da aula, mas já vamos dar uma pincelada já. Nós chamamos de prefixo, ok? Então, atenha-se ao sufixo. Sempre quando o verbo ele estiver equivalendo a ando, endo ou indo, eu pego o verbo em inglês, tá? E acrescento ing. Ele vai dar essa função aí de como se fosse o gerúndio do português. Gente, não é gerúndio do inglês, tá? Gerúndio do inglês é outra coisa. É presente contínuo. O presente contínuo equivale ao gerúndio do português. Para que fique bem claro. Que isso, o gerúndio de inglês é um assunto de outras aulas. Ok? Bom, entretanto, gerúndio em língua inglesa se dá seguindo outras regras gramaticais, também usando o sufixo ing, que foi o que eu acabei de falar. Veremos mais adiante. Como é que se forma isso aí, professor? Lembra que lá desde o comecinho do ano a gente vem falando que para formar uma frase, a língua ela é como se fosse uma conta matemática. Só que em matemática nós utilizamos números, não é? Para fazer uma expressão algébrica, lembra? 1 vezes 3 mais 15 menos 7 igual ao quê? Não dá alguma coisa? Vai dar um resultado lá no final. É só um exemplo, tá, gente? Não que eu quero que você falou para vocês fazer conta, não, tá? A mesma coisa em inglês, em português. Para que uma frase ela seja construída de forma adequada, seguindo os padrões gramaticais, ela tem que seguir essas regrinhas, certo? Então vamos ver qual que é a regrinha da formação do presente contínuo? O presente contínuo ele é composto através do quê? Do verbo to be. Lembra o que é o verbo to be? Quem não lembra muito bem, tem aula do verbo to be, vai lá na plataforma digital e assiste a aula do verbo to be de novo, tá? Que é o verbo ser ou estar. O verbo to be, um verbo em inglês, que equivale a 2 em português. Mais o verbo principal, acrescido de ing. Ou seja, na construção dessa frase, nessa construção frasal, deste tempo verbal, que é o presente contínuo ou o presente progressivo, segue esse padrão de formação. Olha lá, que eu coloquei em negrito aqui para vocês. Vamos pensar que isso aqui é uma continha, uma expressão algébrica. A gente tem que seguir esse padrão aí para que a frase ela saia escrita de forma gramaticalmente correta. Vamos lá. Sujeito. Eu vou aparecer minha carona aqui, hein, galera? Não assusta aí não, hein? Ó, sujeito. She. Ela.
Verbo to be, is. Está, ou é. No caso aqui, está como está, porque watching é assistindo. Então, ninguém é assistindo. Ela está assistindo. O verbo base, que é o verbo watch. W-A-T-C-H. Watch. É o verbo assistir. Então, se eu quero falar que ela está assistindo, como eu falo? Eu pego o verbo base e acrescento o ing dele. Porém, obrigatoriamente, eu sou obrigado a colocar o sujeito mais o verbo to be, que é a forma daquele sujeito. Tudo bem? Lembra que o sujeito é quem está praticando a ação do verbo? Então, ela está assistindo TV. Certo? Então, o TV, ele é o que aqui? É complemento. Tudo que vier após o verbo principal da frase, nós chamamos de predicado, complemento. Beleza? Beleza, então. Vamos correr o slide aqui. Lembra que todos os verbos têm suas formas afirmativas, suas formas negativas e suas formas interrogativas? Lembro, professor, você falou o ano inteiro disso, né? Falei, vou falar de novo, vou continuar falando até lá mesmo, tá? Até continuar, até vocês entenderem. Mesmo depois de o professor vai falar de novo. Forma negativa. Na forma negativa, acrescenta-se o quê? A partícula negativadora not. Depois de quem? Do verbo to be. Olha como é que fica, ó. Sujeito. Vou aparecer aqui de novo, galera. Não assusta aí em casa, não. Ela. Verbo to be. Is. Está. Só que eu vou negar, professor, né? Forma negativa, o que eu faço? Not. Simples, não é? É a mesma frase do slide passado, olha lá. Ela está assistindo TV. Ela não está assistindo TV. Eu utilizo a partícula negativadora not após o verbo to be e não mexo mais nada na frase. Ok? Então, she is not watching TV. Ela não está assistindo TV. Forma interrogativa. É a mesma coisa. Só que, como é com o verbo to be, é só inverter o sujeito e o verbo to be para fazer a pergunta. Lembra que o professor falou que era importante vocês memorizarem o verbo to be? Vocês vão usar o verbo to be até lá no ensino médio, até lá na faculdade. Certo? Aí o aluno fala assim, eu vi no verbo to be a vida inteira na escola. É importante. Olha lá. Vamos voltar no slide passado. She is, não é? Ela está ou ela é. Se eu vou perguntar, eu inverto. Is, vai primeiro o verbo to be e vem o pronome, o sujeito. Então, como é que fica para perguntar? Ela está assistindo TV? Is she watching TV? Is she watching TV? Ok? Tranquilo, né? Olha alguns exemplos de forma afirmativa, forma negativa e forma interrogativa. They are studying for the test. Eles estão estudando para o teste. Olha o verbo. Gente, o que eu quero que vocês se atenham? Ao verbo study, acrescido de ing. E ao verbo to be, que sempre vem acompanhando o verbo base acrescido de ing, tá? É muito importante vocês se aterem a isso, tá? Na forma negativa, galera, eu coloquei o mesmo exemplo para os três, tá? Para que vocês comparem um com o outro. They are not, tá vendo, ó? Studying for the test. Eles não estão estudando para o teste, para a prova, ok? E na forma interrogativa, are a verbo to be. O que eu faço? Vai o verbo to be, vem o sujeito e eu faço forma interrogativa. Are they studying for the test? Eles estão estudando para a prova, para o teste? Ok? Bem tranquilo, não é? Galera, nós vamos ficando por aqui. Então, presta bastante atenção. Memorizem, estudem em casa, estudem o material de vocês. Façam as atividades propostas pelo tutor, que tem enviado semanalmente as atividades para vocês, e enviem. Beleza? Qualquer coisa, pergunte ao tutor, que ele vai estar lá para ajudar vocês. Um abraço e até a próxima aula.